pegar nossas Bíblias e também os nossos livros e vamos acompanhar aqui mais um estudo, né? Página de número 146. Falando ainda sobre a manifestação dos filhos de Deus. Vamos ler, eu vou ler aqui pelo menos 3 parágrafos, que é a divisão aqui do livro, e nós vamos comentar, tá bom? Então diz assim na página 146, a partir abaixo das 3 estrelinhas aí, quando diz: a segunda vinda do Senhor será um acontecimento orgânico. Então diz assim: a segunda vinda do Senhor será um acontecimento orgânico, como orgânico foi a sua primeira vinda. Nós temos aqui um princípio, o princípio que Deus é o Deus da vida, e a vida em si mesma, ela é orgânica. Por que é importante ressaltar a questão de que a vinda do Senhor, a segunda vinda, será orgânica, como orgânica foi a sua primeira vinda? Porque é importante nós entendermos que Deus é o Deus da vida e que a vida em si mesma é orgânica. Isso é para tratar com um vício que o cristianismo tem, sobretudo na linha mais pentecostal, né? E acredito que a maioria de nós descendemos dessa linha, ou não. De todo modo, mas também todo o cristianismo tem uma ideia do milagre, né? Até porque não existe religião sem milagre, entendam isso. Tratou-se de Deus, pensa-se em milagre, isso é um fato. É religião que está ligada à ideia de Deus, milagre. Milagre é próprio da religião, é próprio do divino, é próprio de Deus, está tudo certo. A grande questão é que nós só entendemos milagre como mágica, como feitiçaria. E isso é muito complicado, né? Porque nós queremos as coisas misteriosas, as coisas que fogem à compreensão natural, e não entendemos que tudo o que há já é em si mesmo um milagre. A nossa existência é um milagre constante. O nascer de uma flor, a concepção de uma criança, o fato de você enxergar, caminhar, a sua mente, se você parar para pensar o corpo humano, a complexidade que é, quantos sistemas não formam o corpo humano, cada um com uma função perfeita. Então tudo que acontece, que existe, é um milagre. Mas as pessoas gostam do milagre do aparecimento. Por exemplo, quando falam sobre a criação, a maioria esmagadora dos cristãos pensam que Deus, quando lá o Agostinho de Hipona falou que Deus criou tudo do nada, eles pensam que é do nada no sentido de que Deus ordenou ao nada e do nada apareceu alguma coisa, foi aparecendo do nada, como que um passe de mágica. E não é bem assim que a Escritura ensina. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus, no capítulo 11, eu vou até ler com os irmãos, porque é sempre bom a gente fundamentar quando nós falamos essas coisas que divergem um pouco da teologia tradicional. Capítulo 11 de Hebreus, veja o versículo 3, quando diz assim: olha, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não se veem. Então veja que não é dito que o que existe veio do nada, ele diz que veio daquilo que é invisível.
E o que é invisível? Paulo também vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, né, que Jesus, ele é a expressão exata do Deus invisível. Então, a única coisa que de fato é invisível é Deus, porque tudo o mais que existe é visível. Os anjos são invisíveis. Não são invisíveis, eles são visíveis. Assim como para você e para mim, meros mortais, cujos olhos são extremamente limitados, o átomo para nós também é invisível. Mas não quer dizer que ele seja. O problema está na nossa visão, é a nossa percepção. Então, o Deus invisível é o Deus que não pode ser visto. E é desse Deus de onde tudo procede. Todas as coisas emanam de Deus. De Deus procede a vida, as existências, os mundos. Tudo é criado por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, a ideia de que as coisas foram aparecendo e foram pululando e surgindo e etc., é uma falsa compreensão e que nega, inclusive, a própria palavra de Deus, não enquanto agente, mas enquanto substância de todas as coisas que existem, como João vai dizer no seu evangelho, que sem ele nada do que foi feito se fez. De todo modo, temos que tirar essa ideia da magia do aparecimento. Então, se vocês lerem, por exemplo, Gênesis capítulo 1, conforme Deus vai criando as coisas, Deus não criou árvores, vocês sabem disso, né? Tem até aquela brincadeira, aquela piada que fala: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Poderíamos até dizer o que veio primeiro, a árvore ou a semente. O princípio é o mesmo, né? Então Deus não criou árvores prontas. A Bíblia fala: produza a terra árvores frutíferas, conforme as suas espécies. Então, é da terra que começa todo o processo de germinação. A terra tem um elemento divino que produz as sementes. Você pode deixar lá um solo sem nada, daqui a pouco começa a nascer coisas ali. Então, assim, a criação, ela foi sendo feita por Deus dentro de um princípio de uma origem germinal que vai se desenvolvendo, crescendo, até atingir a sua fase adulta e madura. Não foram árvores aparecendo, jacaré aparecendo, cavalo aparecendo, como se fosse magia. Parem com isso, leiam atentamente Gênesis capítulo 1, lá vocês vão observar Deus dizendo que a terra deva produzir as árvores, que as águas produzam animais marinhos, né? E assim que a terra produza os animais selváticos, tudo procedendo de um processo orgânico. Somente por ocasião do homem é que se usa ali a metáfora da criação do homem, enquanto Deus formando o corpo, mas ainda assim é uma mera metáfora para falar que o homem é uma criatura especial para Deus quando comparado ao restante da sua criação. O homem enquanto a coroa da criação de Deus, né? De todo modo, é importante nós percebermos isso. Até os próprios milagres de Jesus. A ciência hoje, por exemplo, ela não admite milagre. Muitos ateus, quando querem questionar a fé, questionar Deus, a Bíblia, os crentes, etc., eles colocam a ideia do milagre enquanto sendo algo anti-ciência. Como a maioria dos ateus, eles se debruçam e se firmam na ciência, eles dizem: não pode, as coisas não podem acontecer por meio de milagre não há, enquanto essa magia. E eles têm razão. Ora, mas e quando Jesus fala para o paralítico: levanta-te e anda, não foi um milagre? Foi, mas simplesmente ali acontece um reverso
do processo de paralisia e adianta-se em velocidade aquilo que duraria tempos e tempos para alcançar aquela cura plena. Por exemplo, digamos assim que uma pessoa esteja enferma, muito enferma, ela vai ao médico, o médico fala: olha, você tem que tomar um antibiótico, o antibiótico vai te curar. A pessoa compra um antibiótico e ela toma a primeira dose do antibiótico. Ela já está agora curada, mas o processo de cura já começou a acontecer. A cura vai acontecendo o quê? Gradativamente, até que o organismo absorva e combata aquele vírus, aquela bactéria, e a cura aconteça. Ora, a doença está regredindo. O que é a cura senão a regressão de uma doença? Sim ou não? E Deus, porque não depende do tempo nem do espaço, Ele pode muito bem operar a cura em que um processo que duraria 10 anos dure um segundo. Mas não é mágica, é simplesmente a vida reagindo a todas as coisas negativas, né, que procuram sufocar a vida e destruir a vida, ou a vida enquanto vitalidade no corpo do ser humano. Então Deus é um Deus orgânico, né? Então quando Deus ordena que o homem deva se multiplicar e encher a terra, Ele não diz para que as crianças apareçam num passo de mágica. Tem que ir lá, o homem tem que se unir à mulher, tem o óvulo na mulher, tem o óvulo no homem, né? A semente no homem, o óvulo na mulher, que se fundem, acontece a concepção e todo o processo, dia a dia, semana a semana, mês a mês, sendo tecido célula por célula, até que a criança venha ao mundo. Isso é um processo orgânico. Você vai dizer que o nascimento de uma criança não é milagre? Ora, mas é um milagre que acontece dentro de um processo natural. O natural também é milagre. Então, a minha defesa aqui, nesse capítulo, nessa porção deste capítulo, é de que Deus, sendo um Deus orgânico, um Deus da vida, tudo dele está de acordo com a organicidade. Querem ver como os crentes gostam de milagres e negligenciam ou não concebem a ideia da organicidade? Se eu fosse Deus, eu imagino, eu não ia querer essa igreja que tem hoje, não. Porque essa igreja de hoje, que é dele, como é que ela é? Ela é imperfeita, sim ou não? Muito imperfeita, muito. Mas Deus é orgânico. A salvação, a mudança, a transformação desses homens e mulheres na igreja, para Deus vai acontecer organicamente, dia a dia, processo a processo, a cada oração, a cada meditação, pela comunhão. Como acontece o crescimento de uma criança, assim acontece o crescimento de uma criança espiritual para um adulto espiritual. Então, se eu fosse Deus, eu faria: se converteu, transformava num santo. Aí não teria problema. Converteu, virou santo. Aí seria uma igreja de santos. Olha que maravilha. Mas isso é ir de encontro ao princípio da organicidade. O orgânico vai desenvolver naturalmente, e isso não deixa de ser milagre. Então Deus é tão orgânico que Ele tem uma igreja de pessoas imperfeitas, a quem Ele chama de santos, na base, judicial da obra de Cristo, mas que a transformação dos crentes acontecerão de fé em fé, de glória em glória, passo a passo. Isso é orgânico. Ou seja, porque acontece na alma, a alma vai sofrer todas as transformações necessárias, mas sem aquela ideia de passe de mágica. Quando eu falo que os crentes gostam do milagre enquanto feitiçaria, magia, é porque eles acham que o camarada entrou na água do batismo, agora você está pronto. Não está. E para provar que está, não estando,
eles têm que vestir um hábito na pessoa, uma veste de crente. Eles inventam uma veste de crente para que a pessoa pareça que agora é salva. Não é. O crente não é salvo. Ele é salvo porque Jesus já nos salvou. Entenderam? Em Cristo tudo está feito. Em Cristo tudo está consumado. Em Cristo nada mais resta a ser feito. Agora, em nós estamos sendo salvos. E nós seremos salvos. Então a Bíblia vai afirmar que em Cristo nós somos salvos. Ela vai afirmar que nós estamos sendo salvos. E a Bíblia vai afirmar que nós seremos salvos. Isso por uma questão básica, porque o homem ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Na verdade, o melhor seria: o homem é espírito, ele é alma e ele é corpo, o homem integral. Então, quando o homem ele exerce fé no Evangelho, a primeira coisa que Deus faz nesta pessoa é fazer a reconexão da alma com o espírito humano. Porque quando o homem caiu, a primeira coisa que aconteceu foi a desconexão da alma em relação ao espírito humano. Por isso que Paulo vai dizer: estando vós mortos nos delitos e pecados. E como o conceito de morte na Bíblia é conceito de separação, por isso que existe a primeira morte, tem a segunda morte, tem a morte espiritual. Então, quando o espírito se desliga, se desconecta da alma, acontece a morte espiritual. O homem fica sem acesso à região do seu ser, onde está toda a potência divina para ele. Então, quando a pessoa se converte, é como se a energia da sua casa estivesse desligada do poste e a SEB fosse lá. Aqui em Brasília a gente fala SEB. Em outros lugares aí do Brasil, a companhia de eletricidade pode ter outro nome. Vai lá e liga, religou. Mas se você tiver com seu aparelho desligado da tomada, está conectado. Agora é só você começar a usar. Ligar o interruptor e começar a usar a energia. Antes não tinha como, não havia a conexão. Então, quando alguém se converte ao Senhor, seu espírito é reconectado. E agora pode, por causa da reconexão, acontecer a salvação da alma. Aí se diz, teologicamente, estamos salvos porque já estamos reconectados ao espírito humano. Só que a alma continua o quê? Mesquinha. Sim ou não? Continua avarenta, continua facciosa, continua egoísta, continua impura e assim tudo mais. E agora essa alma humana entra num processo, teoricamente falando, de salvação. Só que a alma não é salva do dia para a noite, ela vai sofrendo a influência do Espírito na medida, ou melhor, à medida em que você faz uso do Espírito, onde estão todas as potencialidades divinas da salvação. Quando você começa a fazer uso, por isso Paulo vai dizer: andai no Espírito. Se você anda no Espírito, se você vive no Espírito, se você depende do Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então a única saída para nós é no Espírito, estarmos não somente conectados legalmente, mas organicamente, a cada dia, a cada minuto, constantemente. E aí a alma entra num processo de salvação, como Paulo vai dizer aos Filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
Ou seja, a salvação vai acontecendo, é um presente contínuo. E por fim, no dia da última trombeta, Paulo ensina isso em 1 Coríntios 15, o nosso corpo físico, que hoje está tocado pela corrupção, está aí acabando, se destruindo, envelhecendo, né? É complicado, mas naquele dia nosso corpo será transformado. É quando a salvação vai se concluir no homem integral, por isso dizemos que seremos salvos. Quando Paulo fala, por exemplo, da ruiotesia, ele diz que a adoção de filhos se dará por ocasião da redenção do nosso corpo. Ele vai dizer, e nós então com expectativa, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. E se nós aguardamos, estamos falando de esperança, e se a esperança é aquilo que está por vir. Eu estou me referindo agora a Romanos, capítulo 8, versículos 24 ou 25, 26, por exemplo. Acho que é 25, né? Bem, mas dá para compreender que Deus é um Deus da vida? E sendo Deus da vida, só pode ser um Deus orgânico, em que todas as suas obras são orgânicas. Nada de magia, nada de aparecimento, nada de... tudo bobagem. Não vai por aí que não vai funcionar. Tá bom? Então, a partir desse pensamento, nós estamos dizendo: a segunda vinda do Senhor será um acontecimento orgânico, como orgânica foi a sua primeira vinda. E esse argumento é forte, essa verdade é clara, é evidente, porque se Jesus teve uma primeira vinda e ele terá uma segunda vinda, como foi a primeira vinda do Senhor? Passou por todos os processos orgânicos, sendo concebido no ventre materno. Eu fico imaginando que paciência é essa. Como eu disse para vocês, nós que somos inclinados a resolver as coisas rapidamente, bastava que Jesus aparecesse na Judeia. Era até melhor, porque ninguém saberia do seu pai, nem da sua mãe, nem de seus irmãos, e não daria tanto problema como deu, porque a grande questão que se levantava sobre Jesus é que quando alguém falava de ele ser o Messias, questionava: senhora, mas não é filho de Maria? Seu pai não é o José? Não são seus irmãos o fulano, o Beltrano e o Cicrano? Ou seja, é um empecilho que Deus poderia tirar, sim ou não? Mas Deus não tira, Ele é orgânico. Jesus veio ao mundo na sua primeira vinda, passando por todos os trâmites da organicidade, como qualquer ser humano vem ao mundo, até porque ele deveria ser plenamente homem. Então, olha só como nós desenvolvemos esse pensamento. A segunda vinda do Senhor será um acontecimento orgânico, como orgânica foi a sua primeira vinda. Deixasse por conta dos teólogos materialistas, a fim de que eles decifrassem ou decidissem pelo modus operandi da primeira vinda de Cristo, falo-iam aparecer sem mais nem porquê, como que do nada, nas ruas de Jerusalém, ou então o fariam surgir cheio de luz sobre o Monte Sião. Ah, que maravilha! Todo mundo, daqui a pouco estava lá o Cristo no Monte Sião, cheio de luz. Tiraria um tanto de dúvidas das pessoas. Então os teólogos, se deixassem por conta deles, que gostam das coisas físicas, materiais, tangíveis, que não passa pela organicidade, que acha que monte é monte mesmo, que acha que cavalo é cavalo, né? Que acha que espada é espada, que latão é latão, eles, né, certamente pensariam em algo pronto e acabado, que surgisse, que aparecesse do nada, para evitar os problemas da organicidade.
Fariam Cristo aparecer simplesmente sem nem porquê, ou melhor, sem mais nem porquê. A leitura continua: jamais lhes passaria pelo juízo a organicidade da concepção do Logos no ventre materno, a sua participação de carne, sangue, nervos e músculos à nossa semelhança, o seu nascimento natural, o seu crescimento e desenvolvimento corpóreo e psíquico. Veja que aos 12 anos estava lá o Verbo menino, o Deus menino, Deus homem menino, adolescente, no templo. E diz o livro, lá no livro de Lucas, e o menino crescia. Isso é organicidade, em graça, em conhecimento, em sabedoria. Tinha que haver o crescimento orgânico no ser, porque afinal este homem não podia ser uma fraude. Jesus, homem, lembra lá de 1 Timóteo capítulo 2? Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Este homem não pode ser uma fraude, não poderia ser uma fraude. Tinha que ser um homem completo. E portanto um homem que foi concebido, que nasceu, que teve tenra infância, meninice, puberdade, adolescência, puberdade, juventude, maturidade, o crescimento psíquico, corpóreo, em sabedoria, até em graça diz que ele crescia, porque crescer em conhecimento dá para entender, crescer em sabedoria também dá. Agora, como é que o menino Jesus crescia em graça? Ora, crescia em vida espiritual. Porque ele poderia, porque é a encarnação do Cristo, seja um homem completamente. Por que crescer em graça? Que maravilha! Então, veja como Deus é orgânico. Então, se porventura deixassem por conta dos teólogos materialistas, eles não jamais passaria pelo juízo deles essas questões todas, né? A concepção no ventre materno do Logos, a participação de carne e sangue, nervos e músculos, seu nascimento natural, seu crescimento e desenvolvimento corpóreo e psíquico. Como diz a Escritura, o Verbo se fez carne e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nada na obra de Deus acontece fabulosamente. Nada na obra de Deus acontece fabulosamente. Os cristãos ficam arrasados com essas declarações, destruídos. Eles perdem a fé. Então, como eles não querem perder a fé, que é a fezinha velha, fraca, né? Nem sei se pode chamar isso de fé, um frangalho de fé. Aí, com medo de perder o que não tem, aí eles preferem, não, isso é heresia, não vou ouvir não, porque a fé deles só se sustenta nas fabulações, nas imaginações, nos milagres que não existem. Eles falam de milagres e esses milagres não existem. Teve um grande pregador norte-americano chamado T.L. Osborne, e ele dizia, ele veio no Brasil e ele falou que sobre os brasileiros: vocês são muito engraçados, os cristãos brasileiros são engraçados, porque vocês falam em milagres, mas não creem em milagres. Ah, nós cremos, então vocês creem em milagres, mas não tem milagres, né? Bem, mas a parte o que esse pregador falou, o fato é que o crente ele precisa, de acordo com o que está estabelecido na cristandade, dessas coisas fantasiosas, dessas coisas prodigiosas. Se você falar de um milagre da vida, ele diz amém.
Mas é um amém porque o que ele vai dizer? Mas se falar, o paralítico vai andar agora, ele dá um pulo e sai dando glória a Deus. Ué, mas qual a diferença? Né? Então, observem bem essa declaração: nada na obra de Deus acontece fabulosamente. Até mesmo os milagres realizados por Jesus eram orgânicos, como que o mover interior da vida, reagindo contra os efeitos do pecado no corpo dos que eram curados. Então, isso não diminui o milagre, nem diminui o mistério, não diminui nada. É apenas a compreensão de que os milagres consistiam no mover interior da vida. E por que não dizer que o milagre da cura, dos prodígios que Jesus realizou, não seja o mover interior do próprio Cristo, que é a vida, reagindo positivamente contra os efeitos negativos do pecado? É aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 12: ora, se eu expulso demônios, então é chegado sobre vós o reino de Deus. O que ele quer dizer? Que quando o reino de Deus chega, as trevas dissipam-se. Não tem como o reino de Deus chegar e as trevas não se dissiparem. Não tem como a vida, que é o Logos, reagir positivamente dentro do nosso corpo e a doença não se evadir. Não há como isso. Então, o milagre ou os milagres de Cristo se davam pela operação da vida reagindo no interior do homem, e não como uma magia, como uma feitiçaria, como um passe de mágica. Não havia nenhum passe de mágica, nem vara de condão, embora os olhos humanos, por serem não menos cegos do que lentos, não pudessem perceber a recomposição orgânica dos órgãos, então, agora restaurados pelo poder da palavra, que a tudo cria, sustenta e restaura. Quem cria todas as coisas é a vida. Quem sustenta todas as coisas é a vida. E quem restaura todas as coisas é a vida. Porque a vida, eu não sei nem como definir, eu vou até estudar isso para trazer algo mais preciso para vocês, mas me parece que todas as pessoas comuns, não vou falar da filosofia, porque já é um pensamento mais refinado, mas o pensamento do senso comum é de que a vida é uma coisa, eu não sei nem como diria. O que vocês pensam que é a vida? Do senso comum. Porque a vida é patente, né? Se há pessoas vivas, vivendo, existindo, seres vivos, subtende-se a vida por detrás disso. Mas ninguém pergunta o que é a vida. É a vida que dá origem. Como é que uma criança vem ao mundo? Tem que haver a vida que está numa semente. Tem a semente do homem, tem a semente da mulher, o óvulo. E tanto é que o próprio nome é dito, é semente. O homem traz em si a semente, e a semente pressupõe a vida, né? A semente que contém o germe da vida para trazer à existência. Então observa que essa vida é ela que cria, é ela que sustenta, é ela que restaura. Então essa vida, sendo ela o próprio Deus, e a Bíblia é clara ao nos ensinar alto e bom som, que a vida não é uma criatura, a vida também não é parte da criação, como se Deus fosse aqui e Deus criasse a vida. Ora, se Deus criasse a vida, como é que Ele próprio poderia ser? Já pensaram nisso? Logo, como Deus é, a vida tem que estar nele.
E como Deus não é composto de partes, de coisas, como se Deus tivesse vida, tivesse justiça, tivesse misericórdia, tivesse amor, como se fosse uma composição, Deus é o um uno absoluto. E se pudéssemos, vamos falar aqui humanamente, pensar uma partícula de Deus, nessa única partícula divina estaria contida toda a sua plenitude, porque não há partes nele. Se você pudesse pensar uma partícula, estaria toda a divindade em toda a sua potencialidade numa única gota, porque Deus é um todo absoluto. Então, Deus é a própria vida. E essa vida, portanto, é que reage positivamente contra as coisas negativas provenientes do pecado, e daí acontece, no caso, a cura. Continuando, último parágrafo da página 147, diz assim: não será diferente a segunda vinda do nosso Senhor. Não será diferente a segunda vinda do nosso Senhor. Cristo está sendo gerado no coração de todos os que lhe são fiéis. Gálatas capítulo 4, 19, Paulo diz aos irmãos da Galácia: até Cristo ser formado em vós. Essa palavra formado traz a ideia de que um dia nós fomos concebidos, espiritualmente falando, e que estamos sendo formados, gerados. Esse novo homem está sendo formado em nós. Inclusive em Apocalipse capítulo 12, há uma profecia muito interessante, e lá vai apresentar o povo de Deus ao longo de todas as eras, representado por uma mulher. A mulher, no contexto profético do Apocalipse, como símbolo de fragilidade, consequente fraqueza e consequente inclinada ao erro, para mostrar que o povo de Deus, em todas as eras, foi um povo fraco, inclinado ao erro. Foi assim com os primeiros homens lá, Adão e Eva. Foi assim com Noé e os seus descendentes depois do dilúvio. Foi assim com o próprio Abraão e os seus descendentes. Foi assim com o povo de Israel e é assim com a igreja. Em que consiste essa fraqueza? A fraqueza de ser facilmente seduzida ao engano. Povo de Israel, povo de Deus, facilmente seduzido ao engano. A igreja do Senhor, está lá, leia Apocalipse 2 e 3. As 7 igrejas que representam a igreja em todo o seu eixo histórico. Quantos erros a igreja não vai sofrendo ao longo da sua trajetória? Mas, apesar dessa fragilidade e fraqueza, Deus, por fim, Ele vai restaurar completamente e vai redimir completamente o seu povo. Isso aí é um fato. Mas, para tanto, em razão da própria organicidade de Deus, Deus sempre conta com um grupo menor dentro do grupo maior. Ele conta com um remanescente. Ele conta com um grupo menor que são capazes, pela força do Espírito Santo, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus, e eles, ao contrário da mulher, da grande mulher, eles vencem todas as adversidades, todos os pecados. Eles são chamados de santos vencedores. Por isso que a mulher do Apocalipse 12, que representa o povo de Deus ao longo das eras, e essa definição se dá porque é uma mulher vestida de luzeiros. E o que são os luzeiros em toda a Bíblia? São o povo de Deus. Daniel vai falar que o povo de Israel era como luzeiros. Paulo vai dizer que a igreja, nós todos somos como luzeiros.
né? Que nós somos a luz do mundo, etc. Então essa mulher vestida de luzes, ela tinha a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e o sol vestindo o seu corpo. Esses 3 luzeiros apontando para as 3 grandes dispensações em que esteve espalhado o povo de Deus ao longo das eras. A era da lei, representado pela lua, a era dos patriarcas, antes da lei, representado pelas estrelas, e a era da igreja, representada pelo sol. Então a mulher do Apocalipse 12 é o povo de Deus ao longo dessas 3 eras: a era patriarcal, a era da lei, a era da igreja. Mas é dito que no seio desta mulher, no ventre dessa mulher, Deus estava o quê? Estava gerando um filho varão. E aí o filho implica que está sendo formado, a formação orgânica, e o varão que vai se colocar em oposição à mulher como um todo. Então o filho e o varão são aqueles que são sendo gerados e que eles são fortes, portanto, em relação à fraqueza do todo da mulher. Então é dito que esses santos vencedores, eles estão sendo gerados ali no ventre da mulher. E de que maneira são gerados? É Cristo que vai sendo gerado dentro deles, e logo eles estão sendo gerados, esse novo homem. Serão os primeiros dentro dessa grande mulher, que não inclui somente a era da igreja, mas também da época da lei e também da época dos patriarcas, né? São os primeiros a atingirem a plenitude da redenção, a plenitude da salvação, porque é a partir desse grupo pequeno chamado filho varão que Satanás será finalmente expulso dos ares para se encaminhar para o seu desfecho e destruição final. Ou seja, quando é que o diabo é lançado por terra? Quando ele é vencido nos corações e nas consciências. Então, nasce o filho varão e é arrebatado para Deus até o seu trono. E o fato de eles se tornarem vencedores e serem arrebatados implica, no sentido oposto, a queda e destruição de Satanás. Não é que eles vão subir e chegar lá, vai se encontrar com um capeta no meio dos ares, agora vem. Não é por aí. A Bíblia vai descrever a batalha que acontece no céu, para dizer dessa crise na consciência e no coração. Esses crentes, quando atingem essa sua plenitude, a consciência caída, ela não quer admitir que perdeu, que não somente há o Cristo, homem, mas agora há outras dezenas e centenas e milhares que à semelhança do Cristo também venceram. Por isso que é dito que, porque Jesus, o Cristo, homem, venceu, a ele é dado o cetro para reger as nações com vara de ferro. E por isso é dito que esses santos vencedores, porque a semelhança de Cristo venceram, eles também regerão as nações com cetro de ferro, a semelhança do Cristo de Deus. E agora segue-se os processos finais, em que o Senhor vai tratar com o restante da mulher, não é? Bem, mas isso para deixar claro que, falando da segunda vinda de Cristo, nós estamos falando de Cristo ser gerado, ser formado em nós. Não é somente como os crentes pensam, Jesus vai aparecer nas nuvens e está todo mundo aqui, tudo sem futuro, tudo cheio de nó pelas costas, né? Tudo com a dura cerviz. E agora vamos para o céu, porque ele veio nos buscar para levar para um lugar de delícias. É uma historinha muito fraca essa.
Até que há 1000 anos poderia se acreditar nessa historinha, mas hoje em dia ninguém mais acredita. Só uns poucos crentes ainda acreditam, né? E olhe lá se é que acreditam mesmo, se eles refletirem bem, vai ver que tem alguma coisa que não está certa nesse negócio aí. Então a vinda do Senhor, ela passa pelo crescimento de Cristo no homem. Isso por uma razão muito simples, porque esse Cristo que está em nós, na sua vinda, ele vai se mostrar em nós, ele vai ser manifestado nos seus santos, ele vai ser visto nos seus santos, ele vai ser admirado nos seus santos. Então veja, não será diferente a segunda vinda do nosso Senhor. O último parágrafo da página 147. Cristo está sendo gerado no coração de todos os que lhe são fiéis, conforme Gálatas 4,19. Já se pode sentir as dores iniciais do parto. Quando fala da vinda do Senhor, a ideia mesmo de arrebatamento, que tantos crentes falam, isso não prescinde da ideia de parto, ou de ser gerado, né, de nascer o filho. Não prescinde da ideia de um parto, né? Já se pode sentir as dores iniciais do parto. Logo, as aflições passarão e a alegria encherá os nossos corações pelo prazer de termos trazido Cristo ao mundo. Vocês sabem desse texto, não é, amados? João capítulo 16, versículos 19 a 22. Jesus, ele falava umas coisas muito extraordinárias e que a nossa leitura superficial às vezes não permite que a gente veja a profundidade da coisa. Momentos antes de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, ele conversou com seus discípulos, capítulo 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. E nessa conversa que ele tem com os discípulos, falando da sua morte enquanto homem e da sua ressurreição, ele compara a um trabalho de parto. Ele está dizendo: olha, logo, logo, a mulher que está para dar à luz, que agora está sofrendo com as dores de parto para dar à luz, logo, logo, quando a criança nascer, ela se esquecerá das dores sofridas do parto e se alegrará por ter trazido um homem à terra. Ora, ele fala da sua morte e ressurreição. O que é o Cristo ressurreto? Senão o homem que Deus planejou em Gênesis capítulo 1, 26, completamente maduro, completamente nascido. Ou seja, é esse homem Jesus, quando ressuscita, que traz Cristo ao mundo em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Porque ainda que Jesus, antes da sua morte, ele tivesse a plenitude de Deus no seu viver, nas suas obras, só que aquela humanidade ainda trazia consigo as marcas do pecado. Não que ele tivesse pecado, mas, por exemplo, se você concorda, acredita que Jesus, homem, envelhecia ou não envelhecia? Jesus, homem, envelhecia? E isso são as marcas de quê? Da vida? Não, do pecado. Não que ele tivesse pecado, ele sentia dor. O que é a dor, senão as marcas de quê? Do pecado. Ele se veste de uma humanidade completamente sujeita ao pecado, ainda que ele não tivesse cometido pecado algum. Então é somente na ressurreição que temos o homem completamente plenificado de Deus, e Deus trazido plenamente por meio
deste homem agora plenificado por meio da ressurreição. Então, assim também somos nós, tomando aqui a figura de Apocalipse 12, da mulher e do filho varão. Quando nós então atingirmos esse mesmo ponto, esse ponto alfa, né, em que Cristo entra na sua glória por ocasião da ressurreição, quando nós também atingirmos esse estágio de glorificação, toda a tristeza e as dores terão passado e nós nos alegraremos por ter trazido Cristo ao mundo por nosso intermédio. E por fim, página 148, o último parágrafo dessa noite diz assim: mas para entendermos essa grande verdade, é necessário, antes de tudo, compreendermos os ensinamentos bíblicos acerca da imanência de Deus na criação, a sua habitação no homem e a manifestação dos filhos de Deus. Então, está aqui dado de mãos beijadas para vocês, para que esta verdade que agora apresentamos, da organicidade, do crescimento, Cristo sendo gerado em nós, nós sendo glorificados, e essa glorificação sendo a manifestação de Deus ao mundo, o que implica a sua vinda, para entender essas coisas, três coisas é preciso que nós entendamos, três coisas. Primeiro, conceito de imanência de Deus na sua criação. Temos que entender o que significa a habitação de Deus no homem, o que é diferente de imanência. E temos também que entender, por fim, o que será a manifestação dos filhos de Deus. Então, às vezes nós falamos assim, por exemplo, né? Deixa eu só fazer aqui uma digressão, mas vocês vão entender. Todos os homens são filhos de Deus. Aí a pessoa discorda disso, aí vai buscar um versículo na Bíblia, aí com um versículo ele quer tacar na nossa cara o versículo para dizer, está aqui, para se tornar filho de Deus tem que crer. Vocês entendem? Por que essas pessoas fazem isso? Porque elas descobriram a roda? Porque elas têm um versículo e acham que aquele versículo agora é a verdade e tal, porque ele entendeu tudo? Não, o fazem porque eles pensam que um versículo traz a ele a compreensão de verdades profundas que só podem ser compreendidas à luz de toda a Escritura. Então, às vezes, um conceito precisa de um outro conceito anterior para que ele seja compreendido. Então, temos que compreender o que é imanência, temos que compreender o que é habitação. Deus está imanente em todas as coisas. Mais especificamente, Deus, ele está imanente em todos os homens. E nem preciso provar. Para o ateu, porque não adianta eu provar, porque ele não crê em Deus, então não adianta. E para o crente, porque ele não pode negar que Deus está em tudo e em todos, porque ele é onipresente. Se ele negar a imanência de Deus, ele nega a onipresença. Não tem como. Se ele afirmar a onipresença, ele afirma a imanência, logicamente. Não é? Mas, estando Deus imanente em todos os homens, não habita Deus em todos os homens. Mas como assim? É porque o conceito de imanência é diferente de habitação. Perfeito? Na sua casa, por exemplo, imagino, um guarda-roupa, sim ou não? Está lá, mas o guarda-roupa não habita a sua casa. Simples assim. Mas lógico, o guarda-roupa não pode habitar, mas está lá. Então ele se encontra, mas não habita. Bem, então, no próximo estudo nós vamos seguir trazendo aqui a explicação, o discernimento sobre essas três questões fundamentais: imanência, habitação e manifestação de Deus. Tá bom?